E aí, beleza? Marcel aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso site. Pode parecer uma coisa simples, mas o nosso site tem muita funcionalidade. Nosso site tem muita coisa legal que a gente pode explorar. Então, se a gente for para o site greensource.com, a gente vai ver que a gente tem uma série de informações interessantes aqui. Lógico que a gente já começa aqui com alguns filmes que a gente já fez. Então a gente vê aqui tem uns filmes bem interessantes, os mais recentes aqui, Thor, Duna. Então, coisas grandes, né? A gente tem Missão Impossível, umas coisas bem interessantes aí. Aí de cara a gente já entra aqui para conhecer um pouquinho desse sistema que se chama Links, que é um sistema de montagem que eu vou falar daqui a pouco. Aqui você também pode entrar para cadastrar a sua garantia de 5 anos. Então, se você tem uma garantia de um produto, se você comprou um produto com InSource, você pode entrar aqui, mandar o seu número de série para cadastrar e garantir, fazer com que você tenha esses 5 anos de garantia para o seu produto. Então, aqui a gente consegue entrar e ver que você tem um critério, né? Se você precisa colocar o número de série, colocar qual modelo ou quais modelos e mandar uma prova de compra. Isso pode ser um invoice, pode ser uma nota fiscal. Então isso é bem tranquilo para mandar. Então a gente encoraja todas as locadoras, todos os usuários finais a mandarem isso daqui, porque a gente consegue também traquear isso daqui, a gente consegue mostrar para a fábrica que tem gente usando os equipamentos, como eles estão usando. Então isso vai ajudar a gente a ter uma leitura legal do mercado, tá? E aí um pouco sobre os produtos. A gente já vê que tem os produtos aqui embaixo. A gente tem o Vortex 24, os dois Vortex 8. Para quem não sabe, o Vortex 24 Soft está para ser anunciado. Ele já foi anunciado extraoficialmente, então ele não está no site ainda, mas logo ele vai estar disponível aqui. Então a gente tem acesso a algumas informações das luzes. Então, por exemplo, se eu quiser saber mais sobre o Vortex 24, vou clicar aqui. E aqui eu vou ter acesso à página do Vortex 24 especificamente, tá? Então por que 24? Porque são 24 zonas, 24 áreas distintas de pixel. Então a gente tem controle de pixel mais fino nessas luzes, a gente consegue fazer iluminação baseada em imagem, a gente consegue fazer uma série de efeitos, então tem uma série de coisas legais que a gente consegue fazer com isso daí. Então, baixando, a gente tem um pouquinho da história do porquê que ele foi criado. 24 zonas. Essa especificamente é o Vortex Hard, né, a versão dura. O Vortex 24 são painéis de 1950 watts, então como se fosse 3 Vortex 8. Então a gente tem esse diferencial. A diferença é que ele também tem uma porta Dual Ethernet, uma porta dupla, para a gente fazer o que a gente chama de Daisy Chain. Então você vai ligar eles em série, você vai ligar vários, né, num sistema de, por exemplo, de Ethernet, que é o sistema de rede. Por que é interessante a gente falar em sistemas de rede? Porque hoje, com esses painéis que tem muitas áreas, muitas zonas e muitos parâmetros para, por exemplo, proteção virtual, a gente vê que a demanda por uma banda mais larga, ou seja, a gente conseguir trafegar com mais informações, mais canais, ele está diretamente ligado a qual tecnologia, qual protocolo a gente vai usar. Nesse caso, se a gente optar por usar o DMX comum, o DMX padrão, aquele cabo de 5 vias, o DMX padrão está limitado a 512 canais, né? Então você vai ter um universo a cada universo você vai ter 512 canais. Então, assim, em questão de cabo, você consegue só transmitir um universo por cabo, né? Então você consegue fazer essa ligação de um para o outro, também ligar eles nesse sistema de Daisy Chain, né? Você vai ligar múltiplas luzes, uma na entrada e outra na saída, sendo que essa primeira seria como se fosse a porta inicial da sua rede. Então a gente consegue ligar uma em cima da outra na sequência. Mas com rede, a gente meio que não precisa se preocupar se vai usar um universo, 2 universos. Então ele vai te dar mais de 1000 universos de controle. Então você imagina o quanto que você consegue colocar de iluminações, de luzes, né, no seu sistema. Então você te dá um controle muito mais amplo, muito mais, uma largura de banda muito maior.
Então faz com que você tenha muito mais flexibilidade nesse sistema de Ethernet, né? Ou seja, o protocolo SSN. Então falando aqui um pouco também do site, a gente vê que tem a parte da fotometria. Isso é interessante notar que a ChromeSource é uma marca muito aberta, muito honesta. Quando a gente até compara com outros fabricantes que não são tão abertos assim, não são tão honestos. Então a gente vê que a gente tem aqui toda a parte de especificação e a gente te dá exatamente qual que é o ângulo nativo da luz, né? Então toda luz, todo emissor, ele vai ter um ângulo, seja ele mais aberto, seja ele mais fechado. Então a linha Vortex Hard, a linha dura, ela tem um pouco dos dois mundos, né? Ela é um painel, então a gente pode usar ela de forma mais aberta. Então aqui no fundo, ó, eu estou usando, por exemplo, o Vortex 4 Soft para fazer esse fundo aí. Esse Vortex 4 Soft, a diferença é que, ao contrário da linha Hard, que é mais pontual, mais direcional, 20 graus, ele é mais aberto, então ele já é nativamente aberto, ele já tem 110 graus de amplitude. Então ele é uma luz mais focada em ser uma luz nativamente suave, tá? Então essa é a diferença, tá? Principal. Então a gente vê que tem as especificações. Se a gente quiser ver todas as especificações com difusão, sem difusão, a gente tem todas essas duas referências que são as mais pedidas, né? 3200 tungstênio e 5600 daylight, tá? Então a gente fala um pouquinho também do Chrome OS, que é o nosso sistema operacional. Aqui tem também um pouco falando o que é o CCMS, que é um sistema de gerenciamento de cor da ChromeSource. Então ele assegura que a gente vai ter uma cor uniforme em todos os vortex. Então ele faz isso pra gente, você não precisa mexer nada. Então a nossa ciência de cor ela é bem interessante quando a gente fala a respeito disso daí, né? Tem uma outra forma de controle também, que eu quero fazer um vídeo dedicado, que a gente vai controlar ele via browser. Então a gente tem a possibilidade de controlar os Vortex não só com uma controladora, com um aplicativo ou com um console, mas também a gente pode controlar eles através de web browser. Então é um tópico à parte que a gente consegue controlar. A gente tem aqui a questão do FrameSync, que é, como vocês sabem ou não, é a capacidade da luz se sincronizar com câmeras de high speed. Então a gente tem capacidade de sincronizar para fazer efeitos com flash estroboscópicos sincronizados com o shutter da câmera em até 5.000 frames por segundo, tá? A gente tem esse sistema Lynx que também é compatível com o Vortex 24, ou seja, para a gente criar um rig, que eles chamam lá fora de array, uma parede de várias luzes juntas, a gente consegue fazer com esse sistema Lynx. Então aqui a gente tem a especificação geral, total, né? Se a gente quiser também fazer o download de catálogo, então a gente quiser acessar também acessórios, e tem outros downloads como firmware que a gente pode fazer o download aqui. Então essa é em linhas gerais a nossa página. Então essas características elas vão mudar conforme o produto. Então aqui em cima a gente vê que a gente tem os produtos e a gente está dividindo ele por famílias e tipos, né, tamanhos diferentes. Então a gente vê que o Vortex 8, a versão hard, ela é prata, né, atrás, e a versão soft, porque que a gente fez preta? Para a gente conseguir distinguir ela no set à distância. Então você consegue falar, não, aquele é o hard, aquele é o soft. Então a gente vê que até o garfo, ó, ele é black, né, ele é preto, e o garfo, o padrão, ele é o prata, tá? Esse alumínio. Aí o 24, ainda não temos o 24 soft, em breve. Aí a gente tem o SpaceX, que é uma luz muito interessante, que eu vou fazer um vídeo especificamente do SpaceX, o Microcolor e o Microbender, tá? São duas luzes também, painéis pequenos, que são de uma geração antiga, mas que eles se mantêm na linha. São painéis muito potentes, que tem características interessantes também. E a gente tem algumas luzes antigas, então a gente vê que, eu sempre falo nas apresentações que a ChromeSource foi precursora nessa parte de painéis duros, né, usando lentes. Então a gente vê que o Doppio foi uma luz mais antiga e ela já vinha com essa ideia, tá vendo? A gente já tinha essas lentes aqui. O design sempre foi uma prioridade para a ChromeSource, então você vê que o design dela já é um design bem diferenciado.
luz não só robusta, mas são bonitas também. Então acho que isso também faz com que seja um produto ainda mais diferenciado, porque tem toda uma ideia de unir o design com funcionalidade, com produtos que são confiáveis e robustos e que tem muita tecnologia embarcada, tá? Outra coisa interessante que eu sempre falo também, aqui a gente tem na parte de suporte, a gente tem toda uma parte de download de manuais, firmware, novidades. Então se a gente entrar aqui na parte do Vortex, tá vendo que tem uma série de arquivos aqui, tem as versões diferentes de firmware. A gente vê aqui que também tem, isso aqui é muito importante, tá? GDTF. O que são esses arquivos GDTF? Então esses arquivos GDTF nada mais é que um arquivo que você vai baixar e você vai subir esses arquivos, é como se fosse uma personalidade, um perfil, nos seus programas de produção virtual, por exemplo. Então, ou de mapeamento de luz. Então esse arquivo ele vai poder ser lido por um programa, por exemplo, o MadMapper ou o LiveFX, então da Assimilate, que a gente usa bastante, que são programas que vão, ele vai receber esse arquivo, ele vai interpretar, ele vai saber como que ele vai falar com a luz. É como se você estivesse dando o perfil da sua iluminação para esse software que vai controlar ela. Então aqui a gente tem também outras seções como Camera Sync. Então se você for trabalhar com Frame Sync, tá vendo que a gente tem uma série de artigos mais técnicos. Então a gente tem toda essa documentação, ele está em inglês, mas você pode facilmente traduzir isso para o português. E claro, eu estou sempre disponível para ajudar vocês aí, tirar qualquer dúvida. E é isso, então eu queria mostrar, hoje é um vídeo curto, onde a gente só explorou essas duas partes aqui, falar um pouquinho dos produtos e também dessa parte do suporte. Então a Queensource ela preza muito pela parte do suporte de serviço, e você vai ver que a gente tem muita informação mais técnica mesmo, né, para você entrar não só no manual, mas tem, por exemplo, as tabelas de DMX. Essa é uma tabela que muita gente me pede, então a gente tem as versões, né, porque conforme mudam os firmwares, as tabelas também vão mudar, e eu sempre encorajo todo mundo a verificar sempre qual a sua versão. Lembrando que os Vortex, independente de qual tamanho, se é soft, se é hard, se é o 4, se é o 8, se é o 24, todos eles compartilham do mesmo arquivo. Então é um arquivo só que você pode instalar em todos eles. Então isso, do ponto de vista de facilidade, a gente ganha tempo, né, enquanto locadora ou usuário final. E tem outros recursos que a gente também implementou, que visam também facilitar a usabilidade. Então a Queensource, além de já ter muita tecnologia e muita coisa interessante dentro dos refletores, a gente também é uma empresa que preza muito em ouvir o usuário final. Então a gente está sempre interessado em saber o que vocês precisam, o que está faltando, tem alguma correção, tem um feature, alguma coisa que você gostaria de ver na próxima atualização. Se tem, entre em contato com a gente, e é uma empresa também que preza muito por esse contato direto com o usuário. Então eu sou usuário, né, outras pessoas que trabalham na empresa são usuários também, e a gente quer saber quais são as dores, quais são as demandas que vocês têm. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, sugestões, deixem elas aí no comentário, ou entre em contato no nosso e-mail, no nosso Insta. E para quem quiser me seguir, meu Instagram é Marcel_Galo, Marcel_Galo com 2 L's, e a gente se fala aí. Valeu!